Ivana, que bom, seja bem-vinda aqui, fazendo essa live aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. A gente já se conhece pessoalmente, porque você já foi, né, na imersão presencial e tudo. Sim. E Silvana, para o pessoal te conhecer, conta um pouquinho de você, da sua história, né? Eu já dei um spoiler aqui, falei que você é contadora, mas conta um pouquinho para eles da sua história e por que você decidiu se tornar coach financeira, né? Ah, sim, tá bom. Uhum. Então, na realidade, eu sou contadora há 25 anos, né? Já eu atuo desde o início nessa área. E aí depois eu estava procurando algum curso que eu pudesse melhorar a entrega, né, do meu trabalho para os meus clientes. A gente vem falando em crise, e aí eles, né, com toda a dificuldade que a maioria das pessoas estão passando, e eu ficava naquela de, nossa, o que eu posso fazer, né? Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar essa entrega, eu preciso ver o que eu posso fazer por eles. E aí eu fui fazer analista financeira. Uhum. Eu fiz, né, um curso de analista financeira, gostei, tá? Gostei. Aí, mas mesmo assim, eu ainda procurava mais alguma coisa. Falei, não, ainda não fechou, preciso de mais alguma coisa. Aí eu fui fazer consultoria. Aí eu fiz consultoria, gostei também de consultoria, mas mesmo assim não dava. Falei, não, eu preciso de algo mais ainda. Tá, aí um dia eu procurando, falei, não, deixa eu mexer aqui no Instagram, e aí eu encontrei você. Falei, nossa, é isso. E a hora qual foi a gente fala, né, a virada de chave mesmo? Eu falei, nossa, é esse curso que eu quero fazer. Foi quando você explicava ali sobre clareza, sabe? E quando você explicava sobre clareza, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, da maneira que você estava explicando, que você estava falando. Né? Eu falei, olha, de repente, é isso que está faltando tanto para mim, como para os meus clientes. Né? Legal. Porque primeiro eu quis usar em mim. Falei, não, preciso ver comigo o que está faltando em mim, que eu não consigo ajudar esse pessoal. Né? Sim. Preciso ajudar eles em alguma coisa. E aí, quando você explicava sobre a gente ter clareza, eu falei, nossa, é isso. Aí eu comecei a fazer o curso e foi muito, muito engraçado, Aline, que eu comecei a fazer o curso em janeiro. Sim. E aí já comecei, acho que foi em janeiro, aí já comecei com pro bônus e tal, e fiz pro bônus. Quando foi em fevereiro, apareceu meu primeiro cliente pagante. Olha Eu que falei, maravilha! nossa, e agora, né? Nem tinha concluído o curso ainda. Eu falei, e agora? E aí, conversando ali no nosso grupo, né, do WhatsApp, eu perguntei, e aí também acho que né, a Thaís também logo já entrou me ajudando, você, o pessoal do grupo. Falei, nossa, e agora? O que eu faço, né? Eu não terminei, e assim, o curso ele foi tão esclarecedor logo no início, que de repente eu já tinha um cliente pagante. Sim. Falei, o que eu faço agora, né? E surge aquele medo, né? Falei, nossa, como que eu vou fazer isso? E aí eu perguntei no grupo, falei, gente, pessoal, e aí, o que eu faço, né? E aí você, a Thaís, todo mundo, Silvana, vai, pega, faz, você estuda a ferramenta, se tiver dúvida você pergunta e aplica. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma sessão hoje à noite, por exemplo, eu estudava a ferramenta que eu queria aplicar, né, que eu queria a metodologia, tudo, que eu queria conversar à noite com esse cliente, e aí, quando chegava à noite, eu fazia. Então, quer dizer, eu não precisei esperar terminar o curso para eu começar já, né, rever o investimento. Eu não falo que foi um gasto, foi um investimento. Investimento. Para mim, Então, foi um retornou investimento rápido para você o investimento da rapidinho. formação. Rapidinho, assim, quando eu terminei a formação, eu já tinha terminado o investimento, o valor já tinha retornado. Então, para mim, assim, foi fantástico, né? E aí a gente usou aquela, né, todo o processo, até é um cliente que ele vai fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, e aí ele tinha dinheiro, ele tinha, não é que ele não tinha dinheiro, ele tinha, mas ele não estava sabendo o que fazer, ele precisava alcançar.
aquela meta, tal. E aí e quando a gente terminou todo, né, ali dentro de 2 meses e meio, 3 meses, que a gente terminou ali as 10 sessões dele, aí depois a gente fez outras, né, fez mais, quer dizer, ele alcançou o alvo que ele precisava, o valor em dólares e que ele precisava. Então, assim, foi fantástico, né? Muito bom. Então, foi assim, foi o primeiro cliente assim que eu tive logo no início, sem terminar o curso, Sim, e foi muito bom, né? muito Então, e aí também, depois, aí eu também já comecei a usar com os meus clientes de contabilidade também, essa questão da clareza, dos sabotadores, né? Toda essa parte eu pude passar para eles, né? Quer dizer, a minha entrega na parte contábil também foi maior, né? muito bom. Porque agregou. E isso que eu ia te perguntar, né, Silvana? Porque muita gente tem dúvida assim, ai, mas eu sou contador, e eu já tenho minha carteira de clientes e tal. Eu tenho vários alunos que são contadores, né? Silvana conhece Aham, lá no curso, lá sempre sim, na turma tem vários, toda turma tem. E às vezes a pessoa tem aham. medo disso. Ai, a minha entrega como contador e tudo. E em algum momento você teve medo por ser contadora? Ou você sempre achou que o que você estava trazendo para eles estava agregando, como você falou, né? Não, Acrescentando para eles. não, Aline, sabe que é tão interessante a gente falar dessa parte contábil, porque existe pesquisa, se você entrar no Google, os contadores que estão ouvindo a gente, eles sabem do que eu estou falando, existe uma pesquisa, até saiu aí na televisão, umas conversas, né, que até 2025 a profissão de contador não vai existir mais, e aí entra um monte de pessoas que faz contabilidade consultiva, porque aí eu fiz contabilidade consultiva também. Aham. O que eles trazem? Não é que o contador não vai existir mais até 2025, não é isso. O problema é que o contador, aquele que a gente chama de contador darfista, que é aquele que só entrega o imposto, sabe? O Uhum. contador que o cliente emite as notas, aí vem para o seu escritório, e aí você fecha e manda o imposto para o cliente. Esse tipo de contador, a tendência dele é realmente acabar. Sim, Porque o contador, o que hoje o mercado tem buscado? O contador que está junto com o cliente e que faz toda essa entrega de ajuda mesmo na parte financeira. sim. Ou também na parte de organização, de acompanhamento. Então, o contador, né, mais antigo, que ele ficava só atrás da mesa no operacional Uhum. e só trabalhando ali nisso, nessa parte operacional, então é um perigo muito grande. Quando eu comecei a ver isso, que eu comecei a buscar essa melhora. Muito bom. Até porque agora tem muitos programas, né? Muita coisa automatizada, muito programa Tem, que faz todo o gerenciamento. É lógico que ainda precisa do contador para dar o aval, para poder assinar, para fazer sim, as declarações, isso tudo. Mas eu vejo que antigamente, né, Silvana, você que está aí 25 anos no mercado como contadora, que antigamente o trabalho do contador era muito maior, né? Eu lembro quando eu era adolescente que a gente tinha na empresa do meu pai tinha era nota fiscal em bloco e era muita nota fiscal em bloco. A gente tinha que destacar, mandar tudo para o contador e lá o e contador tinha que ter alguém para somar aquela quantidade para de notas, digitar, ou escrever, né? Era escrever, né? escrever a quantidade de notas. E hoje não é isso que acontece. Então, eu achei bem interessante o que você falou, porque muita gente acha que vai acabar a profissão. E não é que vai acabar a profissão, mas é que Não, agora o mercado, a vida exige novas habilidades. novas habilidades. Isso. Exato. Então, por exemplo, se você tem 30 dias no mês, você fica lá dentro do seu escritório, lá na sua sala, só se preocupando com lançamentos, ali no operacional, toda essa parte, e o seu cliente fica lá na empresa dele sofrendo, né, vamos dizer assim, sem ter uma pessoa para estar ali junto, olha, o caminho é esse, mostrar, né, o caminho das pedras, vamos dizer assim, daqui a pouco vai aparecer um na porta dele que preste um serviço um pouco, vamos dizer assim, com um pouquinho mais de atenção, Aham. ele muda rapidinho. Sim. Ele muda de escritório, você perde o cliente. Então, inclusive comigo,
há alguns anos atrás, quando eu comecei essa busca, Aline, foi realmente porque eu tinha perdido um cliente. Ai, sempre E tem um uma cliente dor, bom. né? E um cliente, exatamente. E foi um cliente bom que eu perdi, que na minha carteira financeira, vamos dizer assim, de clientes, ele me fez muita falta. Aham. E foi nesse despertar aí que eu tive, quando eu perdi esse cliente. Eu perdi Aí, esse cliente e falei, nossa, aí caiu a ficha. Você falou, nossa, o que eu vou fazer, né? E se começar a perder um monte de cliente, né? O que o outro precisa, tá fazendo que eu não tô? E aí que você foi começou a exatamente. buscar. Exatamente, aí numa conversa com ele, né? Porque a gente até tinha amizade, até tinha amizade, uma boa amizade, era cliente já há alguns anos do escritório, não tinha visto nada, nós não fizemos nada errado, não tinha nada que fala, olha, vai mudar. O problema foi mesmo qual? Ele encontrou um outro escritório que fazia mais essa parte de acompanhamento, que conversava mais, que dava mais atenção, que fazia reuniões, que fazia ali, né, eu conversava com ele, tinha um acompanhamento, Aham. sabe? Essas sessões, então, quer dizer, ele não pensou duas vezes, né? Embora ir lá e até na época eu perguntei para ele, né? A gente conversou, porque a gente tinha muita amizade. Ele saiu do meu escritório, onde os honorários até eram mais em conta, e ele foi pagar um honorário mais caro. Olha, Mas por quê? então, ó, duas coisas que a Silvana já falou que eu sempre falo para vocês. Não é o preço. Porque se a pessoa tiver um serviço que ela precisa, ela paga mais caro. Paga. Ela paga porque ela quer um serviço que ela precisa. Segunda coisa, não são números, são pessoas. As pessoas querem contato com pessoas. Nós estamos na era em que tudo é tecnologia. Tudo é informatizado. Mas olha só, vou dar um exemplo, Silvana. Eu tenho conta digital, né? Eu tenho conta digital em vários bancos, até porque eu uso para testar, para poder indicar para os meus clientes, aqui funciona, aqui não funciona. Então, eu tenho contas digitais em vários bancos. E como eu trabalho muito no marketing digital, de vez em quando eu vou fazer compra de ferramenta, pagar anúncio, essas coisas, e eles começam a bloquear meus cartões. É uma loucura. Sabe? Porque eles acham que eu tô comprando muita coisa, acham que é fraude. Já teve fraude com o meu cartão também. Eles acham que é fraude e começam a bloquear tudo. Aí eu entrei lá no chatzinho deles, comecei a falar. Só que eu falei assim, cara, eu queria conversar com alguém para eu explicar para a pessoa o que está acontecendo. Aí eu fui, busquei um número de telefone para eu conversar com uma pessoa. Aí consegui conversar com uma pessoa e aí ela me explicou o que estava acontecendo, porque acharam que o meu cartão podia ter sido clonado, tal, que bloquearam meu cartão, mas que eles iam me mandar outro cartão para minha casa. Então, olha só, é uma conta totalmente digital. Não tem agência, né? Posso até falar aqui que foi no Banco Inter. Não tem agência, não existe agência, eu não consigo falar com a gerente na agência. Mas na hora de resolver um problema, que eu tô com uma dificuldade, eu quero conversar com alguém. Então, cada vez mais, a gente vive uma era em que a tecnologia facilita, mas que a gente precisa do ser humano. Então, é muito legal você falar isso para que os contadores, os consultores, as pessoas que estão assistindo a gente, entendam que se você conseguir conversar com o seu cliente numa conversa coach, Isso. nossa, o seu cliente vai ficar apaixonado. Aí ele não te troca mais. Por quê? Não, Porque você vai conseguir, não é isso? você sabe, Aline, que o pessoal no meio da consultoria, eles usam um termo, assim, eles falam que nós contadores, olha para você ver, nós contadores somos um mal necessário. Olha que Nossa! coisa. Então, por quê? Porque o cliente, ele paga você, ou ele é quase que obrigado a ter um escritório contábil, porque a Ele é lei obrigado, exige, né, Silvana? É né? obrigado. A Toda lei empresa tem que exige. ter. Porque não, agora já no FinCoach, o que acontece? Eu fui com toda a metodologia e ele viu que assim, eu deixei de ser um mal necessário. Sim. Você entendeu? Então, eu passei a ser uma necessidade para a empresa. Muito bom. Então, o que acontece? Ele me paga com gosto. Quando eu chego na empresa,
o atendimento que eles... Porque antigamente eu chegava na empresa só para levar imposto ou para receber. Então, quer dizer, Só a eu era parte chata, né? só a parte chata. Então, eu era visto assim, né? Meio de lado. Agora não, agora eu chego, né? O tratamento é outro, a conversa é outra, né? Então, assim, ficou tudo muito mais agradável, né? Totalmente diferente. Então, de um ano, vou pensar de um ano para cá, praticamente, o que eu não fiz em 25 anos com os meus clientes, e eu me culpo disso, né, em partes, assim, eu olho para trás e eu falo, nossa, eu tenho dó dos meus clientes, porque antigamente eu não dei a atenção realmente que eles precisavam, Entendi. né? Então, E os hoje, resultados? Silvana, você percebe resultado de diferente dentro das empresas quando você entra lá, não só como uma contadora, mas como uma contadora coach que está preocupada em ajudar o teu cliente realmente a ter resultado? Porque sabe o que eu acho? Há 25 anos atrás, a gente tinha poucos profissionais de tudo, né? Então, sim, sim, era fácil você se colocar no mercado, né? Era fácil você ter um dentista, um contador, um advogado. Às vezes era o único da cidade, ou se não era o único aham, da cidade, era o único do bairro. Então as pessoas iam. Hoje a gente tem muita gente em todo lugar, em tudo tem muito, muito, né? Então, isso. quando você chega com uma proposta diferente, você vê o resultado para o teu cliente? Vejo sim, porque o que acontece, Aline? Infelizmente, nós não fomos educados desde criança para trabalhar com dinheiro, Sim, né? Então, aí o que acontece? O cliente vai lá e ele abre uma empresa porque ele vai ganhar dinheiro. Então, quer dizer, aí ele não é, a realidade não é essa, né? sim. Não tem que ter esse acompanhamento, precisa ter toda essa estrutura, montar essa estrutura, fazer reserva, fluxo de caixa, todas essas coisas. E na realidade não é isso. Eles abrem lá e começam a vender, Sim. né? Então aí você entra, começa a organizar e a coisa com eles também, a mudança na vida financeira deles acontece, porque eles começam a ver resultado. Eu tinha clientes que não acompanhava nem o valor, nem a quantidade, data de cheques que emitiam. Só fazia, né? Fazia. Chegava e ia dando cheque. Ia dando, você entendeu? Então, aí, também no Organize, que é dentro, né, do FinCoach também, Sim. que eu também fiz, amei, gostei demais. Tenho dois amigos meus que fizeram também o FinCoach, né? Então, assim, e é transformador, porque, na realidade, aquilo que você falou não é só de... A gente não fala só de dinheiro. Não. Foi, para mim, foi, assim, uma transformação como pessoa. Uhum. E aí eu levei essa metodologia para dentro das empresas, né? Então, para os contadores é fantástico. Podem Uhum. fazer, sabe? Eu assim super recomendo mesmo, porque a gente não aprende isso em faculdade, Eu sabe? vejo muito isso, né? Assim, ouço de todos eles, né? Tem a Aham. Silvana, tem o Joelbson, tem a Liana, tem vários contadores, muitos contadores no curso. Desculpa se eu não lembrei seu nome agora. Mas também tem professor, né? Professor de economia, de administração. Eu tenho um professor que é o José Monte, que ele tá até no nosso livro, né, Silvana? Ele tá lá no Isso, livro que a gente vai lançar um livro em janeiro, vocês vão em saber janeiro, aí, ó. em Silvana está no janeiro. livro, José Monte também está no livro, e ele é professor da Universidade Federal lá do Acre. E ele veio conversar comigo e falando, Aline, não tem, esse conteúdo não existe dentro da faculdade. Né? Não, não tem. A gente aprende tudo, a gente aprende o técnico, a gente aprende isso, mas como que as pessoas lidam com essa situação não existe. E aí eles Não. encontraram isso dentro do FinCoach, né? Tem o Eduardo, que é lá do Sul, que é consultor também, que falou a mesma coisa, que se ele Aham. soubesse disso há 20 anos atrás, as consultorias dele teriam sido muito melhores, né? Por quê? Porque ele ficou muito tempo como babá dos clientes dele, como consultor. Né, Silvana? E é engraçado. Enquanto o contador recebe o título de que só leva imposto e entrega, É um mal necessário é um ali. mal necessário, né? O consultor, ele acaba sendo uma espécie de babá, porque a pessoa quer perguntar tudo para ele. E agora? É. O que eu faço? E agora? O que eu faço? E o coach não.
O coach, Não. ele inverte a situação, ele traz a responsabilidade, ele traz a clareza, ele traz as prioridades que as pessoas não têm. Né, Silvana? Quantas vezes dentro de uma Exatamente. empresa o dinheiro está indo para um outro lugar, né? E o que é o mais importante da empresa, ninguém está olhando. Quantas vezes isso acontece? A gente pega, Aline, por exemplo, a separação mesmo da parte de organização, pessoa física, pessoa jurídica, separar aquilo que é da jurídica, fazer o prolabore, toda essa organização, hoje em dia tem se falado mais, pelo menos eu estou ouvindo mais por causa do FinCoach mesmo, né? Aham. Mas assim, é uma coisa que as pessoas falam, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer. Não é que não consegue, é aquela questão do acompanhamento. Não é só questão de planilha, né, Aline? Até acho que Não, nos dias vocês estavam falando, né? Não adianta você planilhar, né, fazer a planilha, ficar enchendo o seu computador de planilha, um monte de planilha, e esquecer ela lá. Não não. adianta, Não né? resolve. Nem planilha, É nem aplicativo. Ó, e nem livro contábil. Porque a Silvana deve ter vários exemplos. A pessoa tem um livro contábil lindo, mas o que está no livro não tem nada a ver com a realidade. Não, não. E sabe, Aline, uma das coisas que assim é fantástico no FinCoach, porque veja bem, a contabilidade em si, ela trabalha com o passado. Sim. Porque é assim, o cliente chega para você, manda os arquivos XML, manda lá os arquivos, os documentos, tem que mandar de coisas que já aconteceram, Sim. né? Agora, o coach não. O coach financeiro, ele vai trabalhar no quê? Daqui para o futuro. Muito Né? boa essa. Então, eu acho fantástico isso. E até a gente usa um exemplo, por exemplo, assim, se o seu cliente, ele gosta de ler jornal velho, Não. quer dizer, você chega com um balanço para ele, o que é o balanço para ele? É coisas que aconteceram há 12 meses atrás, há 5, 6 meses atrás, né? Isso para ele não interessa, é por isso que ele não te dá valor. Não, tá nem aí. Entendeu? E ele ainda associa com. Ele ainda associa com o quê? Com o governo que tá roubando ele, né? Porque ele acha isso, né? Tá pagando imposto, ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, ele começa a associar o contador a tudo de ruim que tem, né? Então, por isso que é o mal necessário. Então, assim, e é muito legal estar tendo essa conversa com você, porque a gente escuta o outro lado, né? Eu, como empresária, eu sou aquela que sempre esteve na cadeira, sabe? Silvana, até falei hoje na live de manhã que eu contei da minha história, que quando eu tive um problema na minha empresa, que era uma escola de educação infantil, e eu estava com muita inadimplência, não sabia o que fazer, eu troquei de contador também, olha só. Eu também troquei de contador. Por quê? Porque o contador que eu tinha, ele só me entregava relatórios e impostos para pagar, e eu não sabia o que fazer, né, naquela situação toda. Não tinha nenhuma orientação? Não, contratei uma contabilidade, paguei. Eu acho que eu paguei na época 3 vezes o valor que eu pagava na minha antiga contabilidade. Ela me cobrou 3 vezes mais caro, assim mesmo eu contratei, para que ela pudesse me ajudar a entender como sair daquela situação, né? Já que eu tinha tanta despesa e estava com muita inadimplência dos meus clientes. E aí ela fez um relatório, fez um estudo, me apresentou, mas como ela também não era coach, ela jogou no meu colo e falou, Aline, agora você tem que dar teu jeito, né? E aí? Eu não tinha o que fazer. E eu falo, gente, como que eu precisava naquele momento de ter tido uma coach que sentasse comigo, que olhasse para o futuro, de falar qual é, né? Vamos ter clareza aqui. Eu descobri a minha clareza fazendo formação em coaching, né? Porque eu não tive coach, eu nem sabia que existia coaching. Então, eu fui para formação para poder entender o que era o coaching, para poder aprender. E aí comecei a ter clareza, que foi o que você falou no início, né? Comigo foi essa questão da clareza também. Da clareza, do que está pela frente, né? O que eu quero para minha vida daqui a 5 anos? Porque aí quando... Foi engraçado isso, Silvana. Quando eu parei e eu olhei o que eu quero para minha vida daqui a 5 anos, eu não me via dentro daquela empresa mais. Eu não me via dentro daquela escola. Sabe? Eu não me via naquela situação. Então eu falei, se eu não quero estar aqui daqui a 5 anos, então eu tenho que construir minha vida diferente.
E aí foi aí que eu comecei a mudar e 5 anos pra frente cá estou eu feliz da vida. Mas, né, naquele momento eu precisei. Então é legal ouvir você falar enquanto contadora, que nós temos vários contadores que nos escutam, né, que querem fazer a formação. Inclusive eu estou com as inscrições abertas, né? Se você está aí assistindo e quer participar da formação em coach financeiro da FinCoach, tá aberto e fecha sexta. Já tem turma, já tem aluno, o WhatsApp já tá cheio de aluno. Então vem para cá, tiver dúvida, chama a gente. Então é legal ouvir você falar disso, porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou ter que largar tudo que eu tinha como contadora para virar coach. Não, gente. Não. É para agregar valores, né? Ali na realidade. Eu acredito que é para... Porque por mais que você seja, de repente, uma contadora, que você até é mais atenciosa, que faz toda essa parte de ajuda, né? Mas, assim, essa clareza que a gente vai ter sobre o que tem acontecido com o seu cliente, o que ele anda sabotando tanto, né? Quais são os sabotadores que ele tem? Então, é uma metodologia que está assim, ela vem ajudar a parte contábil, ela não vem atrapalhar, né? Ela vem ali agregar valores e muito valor. Muito valor. Então, uma das coisas que os meus clientes ficaram assim, desesperados mesmo quando você começa a conversar com eles, é sobre sabotadores. Sabe? Você começa a perguntar, mas por quê, né? Como isso acontece? Né? Por que você faz esse planejamento, você planeja, todo ano você planeja, e quando, por exemplo, vamos planejar para que quando a gente chegue em novembro de 2019, eu tenha todo o dinheiro já ali do 13º dos meus funcionários, todo separado para que não tenha problema, né? Essas coisas. E aí, por que acontece nesse meio do caminho, né? Que chega novembro e não tem nada ali, né? Muito pelo contrário, tá mais sem o fluxo de caixa ou sem a reserva de emergência, não tem nada. E, então, quando a gente começou a trabalhar essa parte de sabotadores na contabilidade, na parte financeira, foi fantástico. Nossa, que incrível! Foi muito bom. Até a Mônica está falando aqui que o contador tem a obrigação de ter visão e não apenas fazer relatório. A gente não está falando que ele não tem visão, tá, Mônica? Mas o coaching é uma metodologia diferente. Ó, a Silvana falou aqui, não aprendeu na faculdade, nem de contabilidade, nem de administração, nem de economia. Eu não aprendi direito, nem psicologia, nada. É uma metodologia diferente. E é engraçado a gente falar, porque quando a pessoa não conhece a metodologia, ela tende a achar que é a mesma coisa, que é só uma conversa. Mas não é só uma conversa. Tem um método. Né? É porque o método é um método criado para ser simples. Imagina o seguinte, eu estava contando no início dessa live. O coaching surgiu no esporte para fazer a pessoa performar melhor. Então não podia ser uma coisa mega complexa. Tinha que ser uma coisa simples de aplicar, mas que fosse eficaz, né? Então, ele começou no esporte. Depois, pegaram esse mesma metodologia e levaram para as empresas grandes, para trabalhar com times, para fazer os times performarem. Porque se dava certo o time performar no esporte, dava certo performar na empresa. Legal. E aí perceberam que quando aquele time tinha esse tipo de trabalho, a vida dele também melhorava. Então, pegaram a metodologia que era aplicada no time para trazer para a vida. E aí foi assim que surgiu o Life Coaching. Então, agora, com o coaching financeiro levando para dentro da empresa, o que a gente faz? A gente junta isso. A gente pega aquela metodologia que ajuda o atleta a ter mais performance, o time de uma corporação ter mais performance, mas leva para o empreendedor também ter resultado na empresa dele e na vida pessoal dele. Né? Porque imagina, o empreendedor, a Silvana sabe bem disso, né? Porque ela vê isso acontecer todo dia. O empreendedor, ele mistura tudo. É a vida dele como empreendedor, é a família, é o dinheiro, não tem férias, né? Não tem... Quantos empreendedores que falam assim, férias? Como assim tirar férias? Não tira férias. Não. É bem interessante essa questão das férias, né, Aline? Porque é isso mesmo, eles
eles não enrolam só, é bem aquilo, não só a vida financeira, mas também a vida deles também vira ali um bolo, né? Que não se tem férias, eles viram escravo, né? Se for ver, a palavra certa seria isso, né? É isso mesmo. Escravo da atividade que eles estão fazendo, Sim. né? Que eles estão tendo. E muitas vezes que a gente pensa, talvez a culpa nem tanto é deles, sabe? É culpa porque eles estão ali engajados naquilo, porque eles estão fazendo aquilo porque eles acham que vão vencer, acham Sim. que o caminho é aquele. Então, o que que falta? Falta alguém chegar e mostrar o caminho, né? E realmente falar, olha, vamos pensar um pouco, e o coach vai fazer isso. Vai fazer isso. Né? Ele vai fazer. Eu tenho um amigo meu que ele é um contador consultor, e ele tem, assim, vários clientes também, né? Fantástico. E ele estava falando outro dia, chamando a nossa atenção, né? Chamando a atenção dos contadores mesmo. E falando assim, poxa vida, será que essas empresas que quebraram, que fecharam as portas, será que a gente não tem um pouco de sangue nos dedos, um pouco de sangue nas mãos desses clientes que fecharam, porque a gente não foi lá e não ajudou eles, né? Tem muitas pessoas que vão e ajudam, mas no meu caso, eu fiquei nesses 25 anos fechada, Aline, totalmente fechada mesmo, sem ter esse leque, né, de abrir, assim como eu fiz quando eu fiz o Fin Coach, parece que abriu um mundo na minha frente. Que lindo. Sabe? Que eu tava escondida atrás de uma parede e que eu não conseguia enxergar lá na frente. Eu não conseguia, de verdade, sabe? Então, quando eu comecei a ouvir você, a ver as aulas, né, fazer e já praticar, os clientes perceberam em mim a mudança. Sim. Então, quer dizer, eu fazia contabilidade? Fazia. Eu entregava? Entregava. Aquilo que eu era paga, vamos dizer assim? Sim, totalmente. Só que, para mim, eu não tinha essa desenvoltura, eu não conhecia esse lado, sabe? Então, para mim foi muito bom. Foi maravilhoso mesmo. Muito bom. Ó, a Karina, que também atende empresários e empreendedores, ela colocou aqui que o que ela mais escuta dos clientes dela é: se eu sair da empresa, tudo para. Ó, Karina, ó, eu aqui, ó, me identificando. Gente, quando eu tinha lá a minha escola de educação infantil e tudo, e minha mãe era minha sócia, a gente não podia sair da escola, gente. A gente tinha na cabeça, e isso é uma crença, tá? Isso é uma crença que a gente tem como empresário, como empreendedor. Que se a gente sair, tudo vai parar. E aí, o que acontecia? A gente tinha que estar todos os dias, tinha que ter alguém lá. E como a minha escola era uma creche, chegava em janeiro, a gente abria. E aí, todo mundo estava de férias e a gente estava trabalhando. Quando a gente parava entre o Natal e o Ano Novo, os pais ficavam desesperados, porque eles achavam que eles não podiam ficar com as crianças lá uma semana entre Natal e Ano Novo. E a gente não tinha tempo para nada. Então, assim, o empreendedor, o empresário, ele tá com os olhos vendados também. Exatamente, isso. É isso mesmo. Ele tá com os olhos vendados, porque ele acha que ninguém vai fazer. Só que, e se ele ficar doente? E se ele tiver que precisar não ir? Então ele precisa, e o coach faz isso dentro das empresas. O coach vai abrir os olhos do empreendedor, porque que ele precisa aprender a delegar, ele precisa organizar para que outra pessoa entenda. Porque às vezes ele faz de um jeito que só ele entende. Aí se alguém tiver que fazer no lugar dele, ninguém vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Exatamente. Ele que entende aquilo. Às vezes, né, Silvana, você deve ter aí empresas familiares. E às vezes o pai, né, fala assim: ah, não, mas os meus filhos não sabem fazer. Mas se eu deixar na mão deles, eles vão fechar o negócio. Eles vão. Por quê? Porque os olhos estão vendados. Eu até falei na live com a Fernanda. Eu falei assim, ó, o empreendedor é esse aqui, ó. Aqui tem uma garrafa. Aqui dentro, eu estava dentro da garrafa. Tem uma coisa escrita aqui, ó. Tá escrito I'm on the go. Eu vou em frente. Eu estou indo em frente. Só que eu estava dentro da garrafa. E quando tem problema, a garrafa saculeja. E o que acontece comigo lá dentro? Sacudindo para lá, sacudindo para cá, empreendedor, tá? Sacudindo, sacudindo, sacudindo.
ele não consegue ler. Aí o coach chega, agora a Silvana como contadora coach, não chega só para entregar uma fatura, um balanço, uma conta para pagar e falar, olha, teu negócio não tá bem não, hein? E entrega... Não, agora ela consegue tirar o empreendedor de dentro da garrafa e falar para ele, olha, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Olha só, para onde que você quer ir? Né? Por que você não está conseguindo chegar? E aí, como ela falou, trabalha sabotadores, trabalha clareza, trabalha prioridades, trabalha produtividade para que ele consiga delegar, para que ele consiga ir para casa, né, Silvana? No dia do aniversário do filho, porque às vezes Conseguir ele não sai. almoçar em casa, né, Aline? Até almoçar também, porque tem gente que não almoça, Não fica ali na almoça. empresa, né? Come lanche, come um salgado e fica, né? Então, quer dizer, vira verdadeiramente um escravo. O Né? Então, escravo. Engraçado isso que começou o que negócio porque queria ter liberdade. E aí depois exatamente. vira escravo do próprio negócio, né? Porque não Já não tem consegue. férias. Exatamente, aí não tem férias, né? Não tem nem 13º, não tem nada, né? Então, o que eu gosto muito é eu ver a transformação que o coach faz na vida das pessoas. Sim. Isso não tem preço, vamos dizer assim, né? Não tem mesmo. Então, é transformador. Então, assim, não que os outros cursos não sejam bons, vamos dizer assim, eu fiz consultoria, fiz, gostei, mas transformar a minha vida, o coach transformou. O Fin Coach transformou de verdade mesmo. Foi assim, até mesmo para mim, sabe? Para minha saúde. Né? Eu tenho, na realidade, eu fazia tratamento para pressão alta, então até para o meu controle foi maravilhoso, sabe? Eu entender, eu acho muito legal quando você fala assim, e tá tudo bem, sabe? Porque a pessoa, de repente, ela não gosta disso. E tá tudo bem que ela não gosta disso. Eu acho muito legal quando você fala assim. E eu comecei a usar isso, sabe? A entender mais o outro lado. Sim. Por exemplo, assim, se a pessoa está agindo de tal maneira, ela só quer ser feliz e para mim tá tudo bem. Né? Então, eu começo a usar essa metodologia na minha vida também. Então, foi muito bom, assim, eu mudei também como pessoa, né? Isso. Foi muito bom. Ô, Silvana, e aquela coisa, quando a gente muda, o outro muda, né? Exatamente. Você começou a contar que você chegou na empresa e os seus clientes passaram a te tratar diferente. Eles passaram a te tratar diferente porque você mudou. Né? Quando você muda, os outros mudam. A família passa a tratar diferente. Mas por quê? Porque você obrigou eles a te tratarem diferente? Não, foi você que mudou. Né? Você que passou a não se importar, às vezes, com aquele jeito da outra pessoa, com aquela cobrança. Né? Às vezes você, tá bom, ele não entende mesmo, e vou ficar aqui, né, discutindo, batendo. Eu aprendi isso ali no Fin Coach. Eu aprendi isso no Fin Coach, você acredita? Olha que engraçado. Você entra para fazer para uma determinada área, né? Não, é área financeira, não, é muito além. Por isso que eu digo, a entrega é muito grande. A entrega que você faz é grande mesmo, porque transforma vidas, né? Não é? Eu falo lá, gente, quem assistiu às aulas, eu fiz 3 aulas gratuitas, eu falo sempre isso. Não é sobre dinheiro, é sobre a vida. O dinheiro é um recurso. As pessoas montam empresa para ganhar dinheiro? Sim. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro? Sim. As pessoas têm que ter dinheiro para viajar? Sim. Só que é sobre a vida. Né? É sobre a vida. E aí eu imagino, Silvana, como é que você fica feliz também quando você vê, né, o cliente que você ajudou, que antes não conseguia fazer nada, e aí ele viajou com a família, mandou uma foto para você, né? Conseguiu sair e almoçar, porque foi o que você falou, eu também. Conheci vários clientes que não almoçavam, gente. Porque como empreendedor, qual é a crença que a gente tem? Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu tenho. Só que, ó, não. Você perde a saúde, né, Aline? Isso que acontece, né? Não é o tempo. O empresário, o empreendedor, ele não trabalha, ele não recebe proporcional ao tempo que ele trabalha. Ele recebe proporcional ao que ele consegue entregar. Então, se você tiver 20 horas dentro da tua empresa, mas não estiver produzindo nada, você não vai receber proporcional a isso.
né? Você Exatamente. vai ter que receber proporcional ao que você entrega. Queria agradecer, Silvana, agradecer pela confiança, né? Porque ela foi da primeira turma, né, gente? Então, quando a Silvana veio, não tinham testemunhos, depoimentos de pessoas do FinCoach. Tinham dos meus clientes que eu atendia. Mas de turma, não tinha. Agora, vocês que estão vindo agora, tá molezinha, porque vocês já sabem que dá certo, vocês já têm eles aqui para perguntar e tudo. E Silvana não tinha, né? Então, te agradecer pela confiança que você teve em mim, né? Agradecer por compartilhar os teus conhecimentos, compartilhar isso com os teus clientes, fazer a diferença na vida deles também, porque eu acho que isso não tem preço. Foi o que você falou, né? A gente vê a transformação do nosso cliente, não tem preço. E como você falou, né, Silvana? Eu tenho certeza que desse um ano para frente, você já evitou que muitas pessoas tivessem que fechar uma empresa, que tivessem que chegar em casa e brigar com a esposa e, de repente, se separar, porque a gente sabe que acontece, né? O empreendedor, a pressão é tão grande em cima dele, ele tem que manter a casa, ele tem que manter a empresa, ele tem que manter tudo. Muitas vezes ele chega em casa, a família não entende e ele chuta o balde, ele briga, ele vai embora. Então, assim, é o que a gente fala, não é sobre o dinheiro, é sobre a vida das pessoas. Então, te agradecer porque você está fazendo essa diferença aí na vida das pessoas também. Ah, que bom. Eu que agradeço, Aline. Agradeço mesmo tudo que vocês têm feito pela gente, né? Pelo grupo, pelos alunos. É muito bom. Então, se alguém tem dúvida, pode fazer. Faça assim. Vai, faz. Não vai se arrepender. Rapidinho já pega o valor de investimento de novo e vai ajudar a transformar outras vidas, com certeza. Isso mesmo. É o investimento. Você investe no curso e aí você faz a formação, vai ter seus clientes e vai pagar a formação. É assim, eu até ensino, eu falo, gente, eu ensino vocês a recuperar o valor que vocês investiram, né? Então, eu ensino você a ter clientes. Então, pode vir tranquilo que cada vez mais a gente está aprimorando para que vocês consigam ajudar outras pessoas também. Queria, bora crescer. Beijo, gente!